Olá pessoal, bem-vindo no nosso curso de Django REST. E nesse vídeo, né, vamos testar as endpoints da Store em si, tanto na parte da criação quanto na busca, né, por um item específico e também na busca pelas listas, né, das Store que a gente tem. Então, vamos lá. Só que lembrando que, né, uma store, por exemplo, ela precisa, né, de um nome e de um endereço. Então, vamos começar fazendo a listagem localhost 800 8000 API v1 address. Porque, né, para poder criar uma store, a gente precisa saber os endereços. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Vamos também fazer uma listagem das stores que a gente já criou de forma previamente, né? Porque lembrando que quando a gente foi acessar o admin da nossa aplicação, a gente, né, acessou e criou algumas stores prévias. Então, a gente tem algumas stores aqui que foram criadas. E o que a gente vai fazer é testar os nossos métodos HTTP para a gente poder criar uma nova store. Lembrando que como a nossa store, ela tem, por exemplo, ela tem uma imagem, né? Ela tem uma imagem. Aqui, se vocês olharem aqui, todos que a gente criou direto pelo admin, a gente não adiciona nenhuma imagem, então ela não tem nenhuma imagem salva. O que a gente vai fazer aqui, vamos tentar criar, né, eu vou explicar como é que é. Vamos primeiro iniciar pela imagem. Então, vamos primeiro, quando você seleciona o body, observa que a gente não escolheu o texto, a gente escolheu mais form, e tem um ponto aqui que a gente seleciona que é de multipath, ou seja, a gente vai ter um conjunto de dados que vai ser de tipo texto, e ao mesmo seja texto no formato JSON, né? Então é um JSON em formato de texto que vai ser enviado, e também vai ter uma parte que vai ser de imagem, ou seja, na verdade não especificamente imagem, mas vai ser um arquivo enviado ao servidor. Vamos começar definindo isso. Então vai ser image. Lembrando que quando a gente estava fazendo aqui, a gente estava criando, quando a gente estava criando, né, a nossa view, quando a gente estava na store view, a gente definiu os parâmetros. Então aqui, por exemplo, vamos ter da request que a gente vai encaminhar uma parte que se chama data e a outra parte que vai ser image. Então é isso que a gente está fazendo aqui no HTTP. Então a gente vai ter a imagem e uma imagem, eu posso pegar qualquer imagem aqui que eu tenho. Então Go, Java, vamos pegar uma de Go mesmo? Beleza, então vamos pegar essa. E aqui eu vou ter que especificar o data. E esse nosso data vai ter o que como valor? Vai ter que ter o name, que seria o nome da nossa store, e vai ter, por exemplo, e vai ter que ter um endereço. Então aqui eu vou pegar o endereço 1. Então address, vou pegar o endereço 1, então eu vou apenas copiar o endereço 1 e eu vou tentar repassar os dados aqui. Ou seja, vou precisar, né, abrir os colchetes normais, né, curly braces, e eu vou especificar aqui, por exemplo, que o name, vamos especificar qual será o nome da loja, vamos dizer a loja 1, e vamos passar o endereço, né? Vamos passar o endereço. E esse endereço vai ser o endereço 1 aqui, por exemplo. Então, vamos, né, testar o nosso método post para ver se ele funciona de forma correta. Então, vamos mandar send. E ele retornou que algo deu errado. Então, mas o que deu errado? Vamos procurar e vamos tentar resolver agora. Vamos então descobrir junto, né, o que deu errado para ele retornar essa mensagem para a gente. Então, primeiro vamos começar pelo começo. Ou seja, vamos primeiro ver que a nossa mensagem de erro aqui, quando a gente olha aqui o que ele retorna quando a gente dá o erro 500, é apenas algo deu errado. E algo deu errado não diz muita coisa sobre
o que efetivamente deu errado. Então, o que a gente vai fazer? Vamos tentar melhorar essa mensagem de erro e vamos ver como é que a gente pode, né, ter informações mais valiosas, né, sobre o que efetivamente deu errado. Então, eu vou remover esse detalhe aqui e vamos recomeçar a nossa mensagem de erro. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou definir um novo parâmetro erro e eu vou pedir para ele, né, me dizer qual é o nome, né, qual é o tipo de erro que efetivamente aconteceu. Então, vou dizer aqui type. Mas antes disso, vamos definir o except como uma variável, tipo e, por exemplo, ou as i. Beleza, então essa é a exceção como alguma coisa, né? Como é aí que eu vou usar aqui para a gente, né, definir, identificar que tipo de erro aconteceu. Então, vou dizer, me dá o tipo do erro e eu quero apenas o name, né, desse erro. Então, name. Então, o que vai acontecer é que ele vai me retornar apenas o name, né, o nome, né, do erro que foi devolvido. Notando que aqui são dois, né, underscore, então é importante prestarem atenção nisso. Porque esse nome daqui, ou eu posso até novamente recomeçar, quando ele botar o ponto, o VSCO já sugere, né, algumas opções para a gente, e é a página, o formato name. Então é importante que seja exatamente igual. Então aqui ele vai retornar para a gente o nome do erro que aconteceu. Em seguida, qual é a mensagem? Qual é a mensagem que tem nessa exceção? Então, a exceção geralmente sempre vem com uma mensagem. E essa mensagem, basta a gente converter ela numa string. Então, a gente tem que fazer o cast, né, para uma string e indicar qual é a exceção aqui dentro. Em seguida, vamos descobrir, né, em que momento, né, a que ponto do nosso código aconteceu o erro. O erro aconteceu. E para isso, vamos usar um módulo dentro do próprio Python que se chama traceback. E o traceback tem que ser importado. Para a gente saber exatamente em que momento, né, o programa parou, em que ponto do arquivo, né, da execução ele parou, a gente vai usar o traceback. O traceback é um módulo do próprio Python que vem por default, então é importante, né, a gente importar ela. Então, ou seja, eu acredito que ele importou automaticamente para mim aqui, mas caso não for importado, é bom, né, a gente importar ele manualmente. Então, basta digitar import traceback, ele vai importar o traceback para nós. Então, o traceback tem algumas funções, mas aqui eu vou usar a função format exec, e esse format exec vai formatar o resultado da execução, aonde ocorreu o erro, e devolver para a gente. Então, é isso em relação aos erros. Vamos executar novamente o nosso programa e para ele devolver o erro, para a gente ver exatamente aonde que o erro ocorreu. Então, vamos lá. E agora ele retorna um erro bem mais específico, né? Bem mais claro. Então, a gente sabe que o erro é de JSON Decode Error, e a gente sabe que ele ficou inválido, né? O erro ocorreu na linha 2, né? Na linha 2. E a gente pode saber exatamente que foi na view.py, quando ele estava executando, né? Provavelmente o criar. E a gente sabia exatamente, a gente consegue ver mais detalhes, né? E foi na função create. Então, a gente consegue ver exatamente onde foi. Ele estava tentando executar esse código daqui, que é o json.load, request data. Então, ele não conseguiu decodificar o que a gente mandou para ele. Isso quer dizer que os dados que mandamos chegaram e ele não conseguiu fazer a decodificação dele para transformar em JSON. Então, vamos olhar então o que a gente mandou para ele. Observam que na primeira linha já estamos aqui com um erro. Não fechou os colchetes aqui, né? As aspas aqui, não fechou as aspas. Então, é importante a gente verificar. Então, vamos verificar aqui nessa primeira linha. A gente acabou de corrigir.
e o restante eu acredito que estejam certos. Os números não precisam de aspas, tudo que é string precisa de aspas, então a gente pode, né, checar se está tudo ok. Perfeito, então, em princípio, a gente corrigiu o erro que está aqui e vamos mandar de novo, né, a nossa post request para ver o retorno que ele vai dar para a gente. Perfeito, então, estando tudo certo, ele, né, retornou para a gente exatamente o que a gente precisava e agora está tudo certo. Ele criou uma store sem nenhum problema. O que a gente pode fazer aqui, vamos tentar editar essa nossa store, né? Para editar a nossa store, a gente vai usar o método put. E para isso, a gente vai copiar aqui. Vamos alterar para JSON, porque ao editar, a gente não edita a imagem. Então, vamos remover a imagem daqui, por exemplo. Daqui, ou isso, não vamos, na request não vai ter nenhum erro. E para, né, novamente, lembrando que a gente vai alterar ele, por exemplo, para a loja 1-.1, só para a gente dizer que tem alguma coisa diferente, né? O endereço a gente vai manter o mesmo. E vamos alterar o método o HTTP para put. E lembrando que a gente tem que colocar, né, o ID dentro da URL e vamos fazer a alteração para ver se ele vai funcionar certinho. E a gente observa que realmente ele funcionou, retornou para a gente, né, a alteração que a gente fez na loja sem nenhum problema. Perfeito. Então, o post está funcionando, então a gente consegue criar uma nova loja com uma imagem e tudo. A gente consegue também criar fazer a alteração de uma loja, então o put está funcionando. A gente pode agora, né, fazer um delete para ver se o nosso delete também funciona certinho. Então vamos lá fazer um delete, que seria um dos últimos métodos, né, que a gente vai testar. Então testando o nosso delete, ele retornou no content, 204 no content. E para checar, verificar, nem ter certeza que foi deletado efetivamente, vamos tentar fazer um get desse ID e em princípio ele deve retornar que não encontrou. Perfeito, então ele não encontrou nada. Na verdade ele retornou alguma coisa que não deveria, né? Então ele deveria retornar HTTP no content. Ou seja, a gente vai ter que dar uma olhada e corrigir isso, por exemplo, dentro do delete. Em princípio a gente não implementou o delete aqui, então porque ele não está retornando, né, uma mensagem correta depois do delete. Upload. Vamos lá. Então a gente está recebendo essa mensagem de erro, né, que não explica, né, de forma explícita qual é o erro que está acontecendo. E também a gente está vendo isso porque a gente está em debug igual a true. Se debug fosse igual a false, ou seja, a gente estivesse em produção, a gente não veria essa mensagem, então a gente não saberia exatamente o que está acontecendo. Então vamos corrigir isso, né, colocando as coisas no lugar certo, para a gente, né, poder fazer o necessário. Então, vamos lá no nosso código e vamos ver. O primeiro dos erros que eu já observei aqui, que a gente está, né, a gente não deu return aqui, então é importante, né, a gente não deu return, por isso que ele estava dando esse erro. E aí, como a gente fez dentro do create, né, no create, observam que a gente botou uma mensagenzinha de erro bem bonitinho, que devolve para a gente exatamente aonde está ocorrendo o erro. Vamos fazer a mesma coisa, vou apenas copiar e colar aqui, para a gente ter a mesma mensagem de erro bem bonito. Vou salvar o meu código, né? E o Flake 8 já está reclamando que tem espaços em branco. Então, vamos tirar esses espaços em branco, né, para tirar esses alertas. Então, a gente tem novamente o nosso retorno sem nenhum problema. E vamos rodar o nosso código para ver o que ele dá de mensagem de erro de novo. Beleza, então a gente foi lá, rodou, ele deu erro 500 e ele devolveu HTTP 404. Então, o erro que aconteceu foi de HTTP 404, ou seja, não encontrado. Só que a gente vê aqui que a gente, né, já setou ele para isso. Ou seja, em princípio, quando ele não foi encontrado, a gente já tem uma mensagem de que ele de store não encontrado. Então, por que ele não caiu aqui?
Quando eu fui dar uma olhada na documentação, o HTTP get object of 44, ele não retorna o does not exist. Ele retorna, né? Ele emite uma exceção do tipo HTTP 404. E esse HTTP 404 não existe. Então, a gente precisa importar ele. Então, o VS Code já ajuda a gente aqui, né, a importar ele from Django HTTP import HTTP 44. Então, a gente vai importar esse nosso erro. Vamos salvar essa nossa exceção, né? Vamos salvar e vamos fazer a nossa chamada novamente. E observam que agora sim ele foi lá e retornou store não encontrado. Ou seja, o nosso banco de dados efetivamente, né, foi removido a store que tinha essa ID e tá tudo certo. Beleza? Então a gente, né, aqui corrigimos, né, o retorno quando der qualquer erro. A gente nem consegue ter um mapeamento muito claro de onde ocorreu o erro, qual é o tipo de erro e qual é a mensagem, né, enviada junto com o erro. A gente corrigiu aqui o nosso HTTP 44, porque ele retorna, né, ele emite uma exceção de not found. A gente conseguiu corrigir isso. E agora vamos testar, né? Vamos fazer o seguinte, vamos criar novamente, vamos criar uma nova store sem imagem e vamos testar a nossa endpoint, né, que tem a única e exclusiva tarefa, né, de salvar as imagens. Mas antes de passar a testar esse último endpoint, vamos, né, fazer as correções, que a gente já viu que algumas coisas não batem. Então, o não encontrado aqui, a gente sabe que agora ele vai emitir o HTTP 44. E a gente sabe também que a gente precisa corrigir aqui para ele possa emitir uma mensagem de erro mais bonitinha. Então, vamos, né, corrigir isso também. Então, eu vou apenas colar o código. E quando a gente cola o código aqui, ele vai, em princípio, né, retornar para a gente um erro mais bonito e mais específico. Vamos então criar uma nova store. Então vou continuar manter o mesmo endereço. Vou dizer que a gente vai criar uma store 2, que não tem nenhuma imagem. Lembrando que quando a gente vai criar uma store, a gente não pode criar uma store por aqui. Ou a gente pode até, né, tem que mudar o endereço. Então, vou tentar fazer o endereço 3. Eu vou copiar o endereço 3 aqui. Eu vou jogar dentro do meu texto, né? Eu vou chegar aqui, vou jogar aqui dentro para a gente ter uma nova store, beleza? E eu vou copiar o nome a loja 2, vou copiar aqui o name até o endereço, sem colocar a vírgula dentro. Então, ou seja, o último não pode incluir a vírgula. Então, a gente vai copiar o name. E agora eu vou mudar, né? Vou alterar para form, e vai ser multipart. Eu vou alterar a imagem, eu vou tirar a imagem. Eu não vou tirar o data, eu vou tirar tudo aqui, do name até o endereço. Então, vou tirar tudo. Vou deletar e vou colar o novo código. Então, aqui eu não tenho vírgula no fim. Prestem atenção muito nessa questão da vírgula no fim. Eu tenho o endereço, né, que eu acabei nem colocando aqui. Então, vai ser address, 2 pontos. E assim eu tenho o endereço, o nome da loja. Não tem imagem desta vez. Então, vou mandar o meu post para ver se ele vai criar, né? Então, primeiro, vou tirar o ID da store, vou trocar o método HTTP e vou mandar. E ele criou a minha store sem nenhum problema, loja 2, e observam que a imagem aqui está nula. Então, como a imagem está nula, vamos lá, vamos buscar o ID daqui é 5, então vamos jogar aqui o ID 5 dentro da nossa URL, vamos fazer um get e vamos buscar ele. E ele retorna para a gente, né, loja 5, o endereço tem um ID de 3 e a gente não tem nenhum item dentro da nossa loja. Perfeito. Agora, como é que a gente insere uma imagem, né, dentro dessa nossa loja? Então, vamos lá. Primeiro, eu não quero mandar os dados, então vou mandar apenas image.
vou selecionar uma imagem qualquer, é importante, né? Prestem atenção quando a gente está fazendo as coisas. Então, o data não vai, eu posso até apagar, né? Então, ele só vai a imagem, a gente só está mandando imagem. Qual era a URL para mandar, para salvar? Qual era a endpoint, né? Qual é a rota para salvar? É stores/image e o ID da loja, da store que a gente vai mandar as coisas. Então, eu vou apenas digitar aqui image barra. Então, eu tenho stores image barra o ID e eu já selecionei a imagem. E eu vou trocar o método para put, porque a gente, né? Se olhar, né, no endpoint aqui, o método é put, então é importante que seja o mesmo. E então vamos mandar para ver se ele vai dar algum erro. Não deu nenhum erro. E ele salvou a imagem certinho, tá tudo certo e retornou para a gente o que a gente queria. Para checar mais, a gente vai trocar o método HTTP para get. Vamos, né, alterar a URL para buscar ele de forma específica. Então a gente tem o ID dele. Vamos enviar. E vamos ver que ele retornou para a gente, né, certinho o que a gente precisava. Então, a store com seus detalhes. E, inclusive, aqui ele não está retornando com a imagem, né, quando a gente entra nos detalhes. Talvez a gente possa remediar isso rapidamente. Vamos ver no Serializer. Vamos ver no Serializer aqui, porque o detalhe não está retornando para a gente, né, a imagem. Efetivamente, né, olhando, né, aqui, a gente não está vendo nenhuma imagem. Então, vamos adicionar aqui image dentro do Serializer. E quando a gente alterar e fizer a chamada novamente, ele deve retornar com a imagem para a gente. Então, é isso aí, fantástico. A gente testou todas as endpoints, né, da nossa store. Então, a gente consegue criar uma store, a gente consegue deletar uma store, a gente consegue editar uma store, a gente também consegue editar especificamente a imagem da store, né, e atualizar a imagem ou adicionar uma imagem na nossa store. Também vimos como a gente pode passar a fazer a serialização de uma exceção para que ele retorne uma mensagenzinha bonita para a gente poder, né, saber exatamente aonde ocorreu o erro dentro do nosso código para que ele possa ser corrigido. Então, por exemplo, se um usuário mandar uma requisição e der alguma coisa de errado, a gente consegue mandar uma mensagem bem específica, né, dizendo, olha, o erro ocorreu em tal lugar e isso é muito efetivo, isso é muito bom. Então, enfim, é isso. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Se o teu código não funciona ou estiver com alguma dificuldade, deixa nos comentários e a gente vai dar um jeito, né, de poder ajudar você da melhor forma possível. Se inscreva no canal, deixem o seu like e compartilhem ao máximo para a gente criar uma comunidade de desenvolvedores muito, muito performáticos. Muito obrigado e até a próxima.